Oi pessoal, tudo bem? Então estamos aqui para mais um Café com a Lu e hoje o assunto é sobre as crianças, sobre a primeira fase do desenvolvimento. Eu vou falar rapidinho, né? Todas as crianças, mesmo que a gente não lembre, todos nós passamos por todas as fases do desenvolvimento. E a gente tem que ter passado, porque se a gente não passou, a gente ficou estagnado em uma delas e isso pode ser problema lá na vida adulta, tá? Por exemplo, segundo a psicanálise, que é uma linha dentro da psicologia, criada pelo Freud, quem tem TOC, transtorno obsessivo compulsivo, de ficar sempre limpando, né? Provavelmente tem uma fixação, ficou estacionado lá na fase anal, que é quando começa a controlar o xixi e o cocô. Mas isso tudo nós vamos falar. Então, só para dar um resuminho rapidinho, todas as fases do desenvolvimento. A criança nasce, do 0 aos 2, ela tá na fase oral, que é isso que nós vamos falar hoje, tá? Tudo tá na boca, tudo fica na boca. Essa é a fase que a gente começa a ter os prazeres pela boca. E se desde pequenininho a gente é criado aprendendo que comer dá prazer, eu vou carregar isso pro resto da vida. Por isso que muitos dos nossos problemas lá da frente têm origem aqui atrás. Depois dos 2 aos 4, a gente tem a fase anal, que é quando ela começa a controlar os esfíncteres, anal de ânus mesmo, tá? Começa a controlar, fazer o xixi e o cocô sem fralda. Por isso que se tira a fralda a partir dos 2 anos, tá, pessoal? Cuidado, porque hoje eu tô vendo muita criança com 3 anos e meio com fralda. Não. As mães têm medo. As mães são mais inseguras que as crianças para tirar as fraldas, tá? A fralda tem que tirar a partir dos 2 aninhos. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas tem que tirar. E não é a criança que vai pedir. Alguns pedem, mas não são todos que pedem. Nós, enquanto pais, enquanto adultos, temos que ajudar essa criança a lidar com isso. Então, a gente tem que forçar, ela vai ter que fazer o xixi, mas vai fazer nas calças. Vai fazer nas calças. Vai fazer na calça, vai fazer o xixi na calça, vai fazer o cocô na calça. É só assim que ela vai aprender. Tá? Então, de 0 a 2, fase oral. De 2 a 4, fase anal. De 4 a 6, fase fálica. Quando ela começa a perceber os órgãos genitais. É a fase que eles brincam de médico. Isso tudo nós vamos falar. Amanhã nós vamos falar dessa fase anal. Depois nós vamos falar segunda-feira da fase fálica. Depois vem a fase da latência, que é dos 6 aos 10 anos. Tá? Que é a fase que eles vão para a escola, normalmente, a escola grande. E depois a adolescência. Então, nós vamos falar de todas elas. Hoje nós vamos falar da fase oral. Então, quem conhece alguma criança de 0 a 2 anos, quem tem filho, quem tem sobrinho, quem tem vizinho, quem tem a irmã que tem filho, isso é uma informação válida para todos e para quem já teve também. O que é uma das... Além do prazer estar na boca, por isso que tudo eles botam na boca e por isso que a gente não bate na mãozinha da criança. Não se bate na mão da criança. Se ele coloca as coisas na boca, é porque sim, a percepção maior dele tá ali, na boca. Isso significa que ele tá saudável, que ele tá normal, tá, gente? Então, não tem gente que bate na mão. A gente só tem que cuidar. É muito comum agora, em época de coronavírus, eu vi alguns vídeos, vocês devem ter visto também, todo mundo de máscara, se cuidando, e aí tem uma criança lá pelas tantas lambendo um corrimão, brincando. Sim, porque a boca é uma região muito prazerosa, a gente vai crescendo e a gente vai esquecendo disso. Mas uma das coisas mais importantes dessa fase do desenvolvimento, que é a fase inicial, é a importância da criança ter um adulto de referência. Essa criança precisa ter um adulto que ela vai se vincular. Se ela tiver mais de um adulto, ótimo, mas ela precisa ter um adulto de referência.
Por que isso? Porque ela vai aprender a fazer vínculos, ela vai aprender a se ligar, a confiar, a se entregar. E isso ela só vai fazer se ela tiver alguém de referência. Pode ser a mãe, a tata, a avó, a tia, quem for, mas tem que ter este adulto frequente na vida da criança, tá? Nós vamos falar daqui a pouco da escolinha, mas nós temos que ter um cuidado, porque assim, as tatas são pessoas muito importantes, e todas têm o seu valor. Mas a gente tem que cuidar com algumas coisas, tá? Primeiro, com a terceirização. Gente, hoje em dia dá trabalho, mas a terceirização a gente tem que cuidar para não passar adiante. A educação do filho é da gente. A tata, a avó, a tia, a escolinha, elas vão cuidar dessa criança, vão dar os cuidados básicos para essa criança. A construção emocional é nossa. Como é que a gente faz isso? Por que a gente diz que tem que ter um mesmo adulto? Se essa criança ficar pipocando muito, então, não é problema tu ter uma tata. Eu tenho que trabalhar e eu vou deixar ele com uma pessoa. Ok. O que não pode é ficar pipocando essa pessoa. 2 meses uma, 3 meses outra, 6 meses outra. Isso é um veneno para a criança. Porque se ela não tiver um adulto de referência, alguém para ela se fortalecer, para se vincular, isso vai estourar lá na adolescência. Aquela menina, eu vou usar um exemplo, aquela menina que vai para a festa, que precisa pegar 5, 6, 10 na mesma noite, que fica beijando um por um, que fica passando por todos, é uma menina que está com dificuldade de vínculo. Mas é porque ela tá livre, tá solta, até pode ser. Mas se a gente analisar, tem um furo lá na fase oral, tá? Por quê? Porque provavelmente essa criança não construiu, consolidar um bom vínculo com alguém, com uma pessoa. Então, é uma fase que dá muito trabalho, sim. Pessoal, é uma fase trabalhosa fisicamente. E tô falando isso, sei que a minha sobrinha Amanda tá ouvindo também, querida. Ela tá com a Giovana Picurrucha, 6 meses. A gente não dorme direito. Sim, gurias, olha, é que nem casamento. Filho é que nem casamento. Casamento, a gente se prepara pra parte boa, pra morar no castelo e ser feliz para sempre. Ai, que bom, né? Ninguém avisa a gente que tinha a bruxa lá dentro. Ou que eu não ia casar com o príncipe, que eu casei com o sapo. Ninguém avisa isso. E ter filho é mais ou menos isso. A gente acha que vai ser um boneco. É que nem a gente brincar de boneca. Não é. Não é. Eu lembro quando eu tive meus filhos, o corpo da gente não volta, não é mais o mesmo. Depois volta, tá, gurias? Depois volta. Não é mais o mesmo. A gente não dorme mais do mesmo jeito. A gente não consegue se alimentar. Eu lembro quando eu ganhei o meu primeiro filho, o primeiro ano de vida dele, principalmente o primeiro filho, a gente vive só para ele. A gente acaba esquecendo do mundo. Eu lembro que nem as notícias, o que estava acontecendo no mundo, eu estava alienada. Eu só vivia para ele. E a gente diz assim, a criança quando pequena, um bebê, ele precisa dormir normalmente 18 horas por dia. E é bom a gente também ir dormir junto, porque quando eles vão dormir, o que a gente faz? A gente quer aproveitar para limpar a casa, para olhar o celular, para fazer um monte de coisa. Não. Quando eles forem dormir, vá dormir também. Porque senão a gente se esgota. A gente se esgota fisicamente, a gente se esgota psicologicamente. É muito pesado, tá? Então, mãezinhas que não podem amamentar, tudo bem. Nós temos que cuidar, porque sim, amamentar no peito é importante, a criança fica forte, fica imunizada, mas gente, eu amamentei meus 3 filhos e nem por isso eles deixaram de ficar doentinhos, tá? Faz parte.
Cuidado com essa ideia de que, bom, agora que ele mamou no peito, ele nunca mais vai ficar doente. Tem gente que pensa isso. Mas o que eu vejo muito no meu consultório é muita culpa das mães que não conseguem amamentar no peito. Ou das mães que não amamentaram muito. O problema não é se tu amamentou ou não amamentou no peito. É o momento do peito. É o momento do mamar. Então, não adianta tu dar um mamar no peito, como eu já vi, e tu tá fumando um cigarro, como eu já vi, ou batendo papo, não vai adiantar. O que acontece é o momento aqui, ó. Enquanto eu tiver com o meu nenê, pode ser a mamadeira, é o olho no olho. Este olho no olho é o canal de comunicação que eu mantenho com o meu bebê. Essa é a parte mais importante da amamentação, tá? Eles choram. A gente tem que identificar e é muito difícil. Se chora de dor de barriga, se chora de quê? É difícil, mas é possível, tá? E com 6 meses, eles já estão bem espertinhos, eles já sabem manipular a gente. Veja só, eles manipulam. Como é que eles manipulam? Eles já conhecem as manhas, eles já sabem aonde ganhar atenção. E tudo bem, isso é um problema? Não, isso não é um problema. É a gente que tem que conseguir administrar isso. Então, essa fase é importante porque vai consolidar muitos jeitos dessa criança depois lá na frente. A criança que é mais manhosa, a criança que sabe esperar. Gente, deixem a criança esperando. Ah, mas ela chora. Ela espera. Outra coisa, falando disso da alimentação, criança não é robô, tá? Nós temos que cuidar muito com essa coisa do horário, porque o horário é uma coisa muito relativa. Eu tive 3 filhos, cada um tinha um hábito. O meu mais velho, ele comia se deixasse de minuto em minuto. A minha menina, a Carolina, podia ficar sem. O Henrique nem se fala. Se tivesse só docinho para ele, tava bom. Cada um é um. Então, a gente tem que entender o ritmo da criança para se alimentar, tá? Porque às vezes a gente entra numa de não. É a cada 2 horas, é a cada 3 horas, é a cada... Cuidado com isso, porque eles não são robozinhos. Tu vai ter que observar o jeito, a hora que ele tá precisando daquilo. E aí eu tava falando de esperar. A espera e a paciência a gente constrói aí também, tá? Quando eles querem alguma coisa, deixa chorar, não é problema chorar. A resistência à frustração a gente começa a construir já no bebê. Não adianta depois com 15 anos a gente dizer que eles não sabem esperar. Se a gente, desde pequenininho, não fez eles esperarem, a gente fica muito angustiada quando eles choram. A gente não consegue ver eles esperando. Então, a gente tem que se trabalhar, nós temos que trabalhar a nossa frustração de ver a nossa criança frustrada. Ok? Isso é importante. Eu preciso trabalhar isso em mim e na criança. Então, ele espera. Ele tem que saber esperar. O bico. É bom o bico? Sim, eu tô vendo que tem a Fernanda, a querida, que tá entrando, que é a dentista, Fer. Até tu pode deixar tua opinião aqui. Eu sei que os dentistas não apoiam o uso do bico. Mas, gente, eu vou falar como mãe. O bico é um santo remédio. É um calmante natural. Fer, não sei se tu indica ou não indica o bico para as crianças. O meu filho mais velho, como era o primeiro, todo esperado, eu ouvi de um dentista para dizer que não era para dar bico, porque os dentes dele ficariam deformados, Gente, eu sofri, eu penei, porque ele vivia preso na teta. Porque quando a gente, como ele tem uma necessidade oral, ele tá sempre precisando satisfazer aqui. Então, o bico é uma coisa importante. De novo, cada um é um, gente. Dos meus 3. O mais velho não usou bico. A minha menina usou bico. E o mais novinho chupou dedo. Então, eu tenho todas as experiências para vocês. A Fernanda está respondendo.
O uso da chupeta até os 3 anos não interfere a dentição. Ai, obrigada, doutora! O problema é depois dos 4 aninhos. Show de bola! E aí eu vou... Muito obrigada por essa informação, Fê. Porque depois dos 4 anos, nem psicologicamente ele precisa mais. Porque o bico, a mamadeira, assim como a fralda, ele precisa mesmo até os 2 aninhos. Ó, a Fer também disse que foi um santo remédio. Ótimo! Até os 2 aninhos. Depois, é muito mais um calmante para nós do que para eles, tá? A gente é que fica insistindo, criança com 5, 6 anos, 7, não precisa mais de mamadeira, muito menos bico. Eu já conheci adolescentes de 15 anos, 12 anos, que chupavam bico escondido, que usavam mamadeira. Gente, não precisa do bico e da mamadeira. Ó, tio Franco, um beijo, um beijo. Então, tudo isso são detalhes importantes, porque são coisinhas da rotina da gente que às vezes a gente fica na dúvida, tá? Bom, vamos em frente. Psicologicamente, o que acontece nessa fase da criança do 0 aos 2 aninhos? Tá? O psicologicamente. Como é que a gente pode tratar isso, tá? Vamos só concluir o assunto do bico, que a Ana Lúcia tá trazendo aqui, ó. O bico não interfere na formação do céu da boca, atrasa a fala? Não, Ana Lúcia. Ouvindo ali a posição da nossa dentista Fernanda, até os 3 aninhos não atrapalha a dentição. A fala começa a atrapalhar porque a partir... Ó, a minha mãe também tá entrando ali, ó, mãe. Se quiser dar depoimento de como que eu fui, pode falar. Eu já sei que eu fui muito chorona, pode falar. A ideia é utilizar... Perfeito, ó. A colocação da Fernanda, que é a dentista. A ideia é usar o bico só para relaxar. Não é sempre. Obrigada, Fernanda. É bem isso. A ideia do bico é para quando vai dormir, quando tá enjoadinho, quando tá cansadinho. É aquele momento de prazer. Perfeito. É ali o objetivo do bico. Agora, criança tá brincando, não precisa de bico. Tu tá interagindo com ela ali, não precisa do bico. O bico, ele não é artigo principal. Ele é um artefato de luxo, ele é um detalhe. Tá, gente? Assim como ela não precisa ficar com a mamadeira. Tem criança que fica com a mamadeira o tempo todo na boca. Não, o bico é só naquele momento específico. Obrigada, Fernanda. Tá, Ana Lúcia, então não atrapalha. E aí sim, quando a criança começa a falar, aos 2 aninhos muita criança já fala, muitos não falam, não se estressem, eles vão falar. Mas a gente pode ajudar. Falar com o bico na boca, não, tira o bico para ele falar, para a criança falar. Quando vocês veem que a criança, né, outro dia a Giovana, minha sobrinha neta, que eu já comentei aqui que eu sou tia-avó, a Giovaninha tava já tá ensaiando falar, sem bico. Então, quando vocês veem que a criança já tá querendo falar, saca fora. Tá? Eu ia começar a falar do psicológico e aí a Amanda lançou a pergunta. Como trabalhar a autoconfiança com a criança desde bebê? Pergunta bem complexa, Amanda, bem abrangente, tá? Bem grande a pergunta. Autoconfiança é uma palavra muito grande, tá? Muito... Eu acho que nem nós adultos temos tanta autoconfiança assim. Eu falei aqui outro dia que todo mundo tem um pouquinho de insegurança, todo mundo tem um pouquinho de carência, todo mundo tem um pouco de autoestima baixa, um pouco de autoestima alta. Isso são coisas que todo mundo tem um pouco. Então, por exemplo, isso que eu falei ali, Amanda,
de, por exemplo, deixar a criança esperar um pouquinho, né? De interagir, ter o mesmo adulto interagindo, tu poder, esse ato, quando ela tá mamando, quando ela tá comendo, de tu estar junto com a criança. Então, quando a criança tá comendo, nada de ficar aqui, ó, dando a comidinha para ela, eu tô aqui no celular, tá, vai comendo. Isso não é legal, porque eu não tô dando atenção. Então, autoconfiança tu constrói com atenção, mas não super atenção. Quem não assistiu, assista aquela live que eu dei outro dia sobre super proteção. Como é que se dá atenção? Nestas tarefas básicas de mamar, dormir, tomar banho, trocar fralda, nestes momentos é muito importante eu estar com a criança. Eu ficar junto dela. Olho no olho, tá, gente? A comunicação com a criança até os 2 aninhos, a gente estabelece por aqui. É o olho, principalmente os bebês. Então, tu fazer estas tarefas estando com a criança, isso faz toda a diferença. Mas ela também tem que aprender a fazer algumas coisinhas sozinha. Criança também tem que ter autonomia. Ela tem que ter uns momentos só ela. Tá? Para quê? Para que ela também aprenda que ela tem essa independência, ela vai construir essa independência e que ela sobrevive sem um adulto sempre junto, tá? Muito cuidado, quando eu falo em atenção, muito cuidado com os eletrônicos. Outro dia, muita gente viu, e quem não viu tá ali no meu Insta, a minha espectadora mais jovem, que é a Giovana, coisinha mais amadinha da tia, ela tava me olhando, me vendo, e bem concentrada no celular, eu tava numa live e ela olhando. É um amor isso. Mas, gente, a gente precisa limitar, tá, o uso do eletrônico com criança. Eu tô usando só esse exemplo pra gente limitar o uso do eletrônico também para as crianças, principalmente para os bebês, tá? Eu falei outro dia que a Organização Mundial da Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria, até o 1º ano de vida, 0 de internet. Era até 2 anos, eles limitaram até 1 ano. E de 1 a 2 anos, no máximo, meia hora. Porque o eletrônico, sim, ele acaba dispersando muito a criança nesta fase, tá? Foi só uma curiosidade que eu aproveitei para colocar. Então, fica claro isso, atenção sim, mas não super atenção. Outro detalhe importantíssimo, não supervalorizem o que a criança faz. A gente motivar, a gente validar o que ela está dizendo, dizer para ela, que bom, olha que amor, é legal, mas não sempre. Uhul, tem gente assim, ó, uhul. Gente, calma, a vida não é assim. Lá fora, não vai ter gente batendo palma para eles todo o tempo. Então, a gente tem que cuidar muito, porque a gente está ensinando as crianças a fazerem as coisas esperando o reconhecimento. Elas estão sempre esperando o reconhecimento, tá? Então, essa supervalorização, isso não ajuda na autoestima. Isso pode até enfraquecer, porque ela cria uma dependência do elogio, ok? Vamos às perguntas. A Amandinha, querida Amanda, disse isso, que a nenê, a Giovana, que tem 6 meses, fica na TV no máximo 15 minutos. Show de bola. Sim, um pouquinho também, faz parte do mundo, né, gente? Não vamos ser radicais, tá? Com os bebês a gente não pode ser radical. 15 minutinhos para ela assistir programação infantil, ok. Show de bola, Amandinha, tranquilinho. Tem mais perguntas aqui, da Cláudia. Lu, em que momento identificamos a ansiedade na criança e quando começar a tratar? E como? Ótima pergunta. Cláudia, a gente já pode começar a observar desde bebê. O bebê mais ansioso, o bebê mais calminho. Ansiedade não é problema,
depende de como a gente trata isso, tá? De como a gente trabalha com isso. Quando a gente fala trata, parece que é doença, né? Então, tu pega assim, o bebê, desde sempre, um bebezinho mais agitado, que não consegue dormir, que mama com muita voracidade. Mas a primeira investigação que eu faço quando a gente encontra uma criança ansiosa são os pais. Criança ansiosa é 100% filha de pais ansiosos. Tá? Eu vou repetir. Criança ansiosa é 100% filha de pais ansiosos. Criança teimosa é 100% filha de gente teimosa. Então, a gente tem que avaliar também a ansiedade dos pais. Por exemplo, se tu tem um bebê, uma criança pequena, e tu fica muito insegura, muito ansiosa, muito agitada para cuidar daquela criança, tu tem sempre pressa, isso é perigoso. Tu tá ensinando a criança a ser ansiosa. Então, como é que a gente pode notar? De várias formas. Então, a criança que come com muita pressa, não consegue... Gente, criança precisa ficar um tempo brincando com a mesma coisa. Ela precisa ficar um tempo sentadinha. Quanto tempo? Não precisa ficar muito tempo, mas tem que ficar um pouquinho, tá? Ela tem que ficar ali sentadinha um pouquinho, fazendo as coisinhas dela. A gente tem que cuidar muito com aquela criança que começa a brincar e já quer outra coisa, começa e não termina nada, tá? Isso tudo são indícios. Criança tá com o dedinho na boca, aqui, tem vários indícios. Criança que fica aqui. Então, isso tudo a gente já observa desde cedo. Cuidem, pais, para não supervalorizarem algumas coisas, tá? Então, se a criança é muito agitada, acalma. Quando é que a gente começa a tratar? Cláudia, eu sugiro que os pais se tratem. No meu consultório, já falei isso, eu vou reafirmar. Eu não trato criança pequena sem os pais. Criança de 2, 3, até 6 aninhos, se a gente não trabalhar o comportamento dos pais, tu pode levar a criança para terapia há 10 anos. Uma hora ela vai mudar, né? Então, como é que a gente trata? A gente trata muito a rotina da casa, se é ansiedade, acalmar esses pais, se é agressividade, aquietar esses pais. Porque às vezes a gente tem pais agitados, pais agressivos, e a criança é produto do meio ambiente. Então, como se trata com os pais e desde sempre, tá? Pais bem resolvidos ajuda bastante. Cuidado, em cima dessa pergunta que a Cláudia fez, que é bem importante, com o excesso de expectativa em cima da criança, tá? Então, a gente estava falando do psicológico da criança. A gente tem que cuidar. A gente falou ali da autoconfiança, da atenção, de não precisar fazer muito quando a criança faz alguma coisa boa. E a gente tem que cuidar muito com isso, com essa expectativa que a gente cria. Porque assim, se eu sou uma mãe que me cobro muito, sou muito exigente comigo mesma, naturalmente eu vou criar muita expectativa em relação ao meu filho, porque eu vou esperar que ele também seja perfeito, afinal ele é minha extensão, né? Ele é meu produto. Então a gente tem que cuidar com estas armadilhas, principalmente quem tem filho único, porque sobra tudo para ele. Porque aí, se ele é um bom filho, eu sou uma boa mãe. Se ele não é um bom filho, parece que eu não sou uma boa mãe. E não é assim que funciona, tá, gente? Não é tudo culpa dos pais, também tem um pouco do temperamento da criança. Então, nós precisamos trabalhar muito a nossa expectativa em cima dos filhos da gente. E ontem eu falava sobre isso com uma mãe que ficou grávida, uma moça super controladora, super dominadora, uma pessoa que trabalha dentro da área da engenharia, toda metódica, e agora ela queria filho, ela planejou quando ela ia engravidar, quando ela ia ganhar, e aí ela perdeu a criança no meio do caminho.
Filho, criança, é a prova real e concreta que a gente não tem controle sobre nada no mundo. E a gente tem que aceitar isso, tá? Isso é a flexibilidade, é a aceitação. Muito bem, pessoal. Vou só responder. Eu não sei se a Fernanda ainda está junto com a gente. Se tiver, vou pedir um suporte para ela, se não, ok. A Jaque pede se tem idade para goma de mascar ou nunca. Eu acho que a goma de mascar, já que, pelo que eu já vi, a goma de mascar é muito para ansiedade, né? Eu uso o exemplo, aqui em casa eu tinha o meu marido. Ah, a Fer entrou. Meu marido era viciado em goma de mascar, mas porque ele é muito ansioso. Fer, vamos pedir se a Fer responde a pergunta, se tem idade para goma de mascar ou nunca. A gente usa goma de mascar ou não? Eu acho que aí é o bom senso, né, pessoal? Acho que a goma de mascar, se tu usar demais... Fernanda, tu quer entrar? Ou tu responde por aí? Sem problemas. Se a Fer também me ajudar, é como os doces, né? Não é recomendado o estímulo do uso. Por causa do desgaste, acredito eu. E como fica o doce? Agora vamos aproveitar a Fernanda, nossa dentista de plantão. Como ficam os doces? Eu falo da minha experiência. Eu sei de pais que não querem introduzir os doces para as crianças. Doce não. Daí eu vou citar o meu exemplo, enquanto a Fer responde. O meu exemplo, meu filho mais velho, eu não dava refri. De jeito nenhum refri, meu Deus do céu. Aí ele frequentava a escolinha, a creche, na época, e aí tinha as festinhas de aniversário. E nas festinhas de aniversário tinha o quê? Tinha refri. E a escolinha apresentou o refri para ele. Dos 3 filhos, ele é o mais viciado no refri. Nunca tem refri na minha casa, mas ele é o mais viciado. E é o filho que eu mais segurei. Os outros 2, eu disse, quer saber? Vai. Nem toma. A Fer está respondendo para nós. É um hábito parafuncional, ou seja, deveria ser evitado. Obrigada, Fernanda. Então tá a resposta. Chiclete a gente pode evitar. Muito obrigada. Quanto ao doce, é preciso termos em mente a socialização. Outro dia eu fiz uma live com a Mariana, que era Nutri, e nós falávamos sobre as crianças que têm algumas alergias, inclusive ao doce. E o sofrimento que é quando ela vai numa festinha e ela não pode comer o negrinho, não pode comer os docinhos, como isso atrapalha realmente a socialização, né? Então a gente também não pode ser aquela mãe chata que nada pode. A Fernanda está respondendo que na ideia de apresentar, acredito que na ideia de apresentarmos, mas não estimular e muito menos proibir. Show! É o que eu acredito também, tá? A gente não precisa estimular, mas proibir, pessoal, é muito difícil. E psicologicamente, proibir é um tiro no pé, é pior. Então é mais fácil tu ensinar a criança a ter o controle daquilo do que tu ficar proibindo. É muito pior, e falo como experiência de psicóloga, experiência de mãe. E muito obrigada agora pela consultoria da nossa dentista de plantão. Então, isso tudo é o bom senso, pessoal, nessa fase do desenvolvimento. Criança que está começando a se alimentar, né? A criança que é muito chata para comer, claro, salvo algumas exceções, algumas crianças têm algumas restrições, mas nós temos que avaliar o quanto os pais também acabam sendo muito criteriosos na comida. A Fer está complementando que a nossa cultura é muito italiana, perfeita, a nossa colonização, baseada no açúcar, né? Acho que é isso. E açúcar é afeto, sim. Doce é afeto. Perfeito, Fer. Vou pegar esse gancho que tu trouxeste.
A oralidade, a comida, de uma forma geral, ela é afeto, ela é carinho. O açúcar, o doce, ele é afeto. Tanto que quando a gente está meio angustiada, a gente vai, eu tô com uma vontade de comer uma coisa doce. Sim, açúcar é afeto, é carinho. E eu digo assim, se vocês forem na casa de alguém e essa pessoa não serve nada para vocês comerem, nem um chimarrãozinho, olha, gente, vocês estão indo lá visitar a pessoa não te serviu nada, não tem afeto. Então, tem que servir alguma coisa, porque essa questão da oralidade está muito ligada a afeto, sim. Muito obrigada. Queridos, já estamos chegando, eu vou mais um pouquinho, vou terminar. Vocês têm mais alguma pergunta? Eu estava olhando... a comida, eu estava falando da comida, né? E aí nós falamos do doce, do afeto, do carinho. Então, muito cuidado, porque nessa idade a gente ensina as crianças a serem enjoadas também para comida, tá? Tu não precisa, aos 6 meses, fazer uma frutinha e botar açúcar em cima, não, ou Nescau em cima, claro que não, né? Tu vai apresentando a comidinha aos poucos. Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes nós temos alguns pais muito exigentes com a comida. E aí, naturalmente, a gente transmite aquilo para a criança também, tá? Outra coisa que eu observo, quando os pais ficam muito angustiados com a comida, pais muito preocupados que a criança coma, normalmente são as crianças que não comem, às vezes, tá? As crianças medem força. As crianças medem força com a gente. Então, se eu sou uma mãe muito angustiada, muito ansiosa, que eu quero que ela coma, porque senão ela não vai ficar... Gente, a criança pode ficar até 3 dias sem comer, tá? 3 dias sem comer. Ele não pode ficar sem líquido, ele não pode desidratar. Então, não se preocupem, as mães morrem de medo que a criança vai morrer de fome. Ninguém morre de fome. Criança não morre de fome. Ele estava fazendo um teste. Se tu ficar muito ansiosa e muito desesperada, ele já sentiu que ali ele te pega pelo teu ponto fraco. Outra coisa, não queiram compensar enchendo a criança de comida, muito menos de doce, né? A Fer tá colocando aqui que a criança não tem o parâmetro do doce, nem do salgado, né? É a partir da ingestão, perfeito? Então, eu também não preciso... Gente, vocês percebem sempre, todas as minhas falas, eu falo sempre no caminho do meio. O radicalismo, tanto para um lado quanto para o outro, ele não é bem-vindo. Estamos falando da alimentação, né? Então, eu não preciso inserir na dieta do meu bebê, da criança, até os 2 aninhos, um monte de coisa, eu não preciso. Mas tem algumas questões que a partir dali vai fazer parte da rotina dela, então não tem como eu proibir, ok? Aí entra o nosso bom senso da gente educar, doutrinar, conversar, mas os extremos nunca são bons, para nada, ok? Então, o que é que fica de hoje para a gente fazer com as nossas crianças, com os nossos bebês? De novo, leva o bebê para a escolinha? Outra pergunta importantíssima, já estava me esquecendo. Leva ou não leva para a escolinha? O que é que vocês acham? Gente, pode levar para a escolinha. Ele não vai ficar traumatizado porque vai para a escolinha. Eu vou dizer para vocês, escolinha hoje não é mais depósito de criança como era há muitos anos atrás. As escolinhas hoje, vou dizer mais, tem muita escolinha que salva a vida das crianças, viu? Porque eu digo que tem tanta mãe neurótica, tanta avó neurótica, que é mais atrapalha do que ajuda. Então, o bebê até os 2 aninhos precisa ir para a escolinha? Não, ele não precisa. Por quê? Porque até os 2 aninhos ele ainda é muito egocêntrico. Ele é muito ele. O bebê, nessa primeira fase, é muito eu comigo. O outro existe, mas existe para me servir.
Então, as crianças ainda não desenvolveram esse altruísmo, essa capacidade de se colocar no lugar do outro, tá? A partir dos 2 aninhos, então até os 2 anos, o que ela precisa? Ela precisa de um adulto de referência, ela precisa desse olhar de cuidado, ela precisa associar os cuidados físicos ao carinho, ela precisa dessa atenção, ela precisa também da frustração, deixar ela esperar um pouquinho. Essa nossa flexibilidade de que a criança não é um robô, ela precisa disso tudo. A partir dos 2 aninhos, ela também precisa da socialização. Aí sim, não é... Até os 2 aninhos, se tu precisa colocar na escolinha, coloca, sem problemas, tá, pessoal? Mas a partir dos 2 anos, aí já vira uma necessidade. Ah, mas eu quero que fique em casa porque o inverno é rigoroso, porque ela brinca comigo, porque tem a Tata, porque... Ok, cada um. Mas até os 3 aninhos é limite. Por nada o governo veio com essa lei que a partir dos 4 anos, eles foram generosos, tá? Obrigatório 4 anos na escolinha. Gente, até os 3 ela tem que estar na escolinha. Senão vocês estão gerando um prejuízo social nessa criança. E também cognitivo, porque em casa a gente não consegue dar o mesmo estímulo cognitivo que as escolinhas dão. Ah, mas ele chora. Fobia escolar, né? Criança que chora, quando tu larga na escolinha, chora, se desespera. Atenção para as mãezinhas. Provavelmente o pai ou a mãe estão sofrendo muito mais do que a criança. Como se faz para largar a criança? Adaptação. Tu vai lá, tu fica uns dias devagarinho, mas depois é tiro curto, é largar e sair. Ah, mas ele chorou. Vai chorar 2 minutinhos, já vai passar. Tá? A gente é que tem que se trabalhar esse desmame. É que nem o desmame do peito. Ah, ele não tá pronto. É a gente que tem que estar pronta. Tirar a fralda, é a gente que tem que estar pronta. Ok, pessoal? Então, obrigada por mais um dia, por participarem. Fernanda, querida, muito obrigada pela tua participação, pela tua ajuda e apoio. Pessoal, muito obrigada. E amanhã a gente vai estar aqui falando, então, sobre a segunda fase do desenvolvimento, que é a fase anal. Que é a partir dali que eles começam a fazer o xixi e o cocô sozinhos. Tá bom? Um beijo para todos. Tchau.